Este é o seu programa Fé Perfeita, apresentado todas as manhãs pela graça de Deus, para levar a você ao conhecimento da verdade. Estamos apresentando uma mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. Não temos outro objetivo. Não estamos aqui para fazer um proselitismo ou um comércio da fé. Estamos aqui falando de Deus, na presença de Deus, e levando a você aquilo que é necessário, o conhecimento da verdade. Nestes últimos programas, nós respondemos perguntas que muitos telespectadores têm feito e nós estamos tentando, de alguma maneira, ajudar a você a compreender as Escrituras sem colocar nenhuma interpretação privada na mesma. Eu quero iniciar o programa lendo a Bíblia em São João capítulo 8, do verso 30 ao verso 32. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Eu espero que ao final desta série de programas, você também possa estar crendo no Senhor Jesus, entendendo melhor as Escrituras e sabendo que Deus, em sua infinita graça, deu a você a oportunidade de conhecer o que é verdadeiro. João disse, sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verso 31 dizia, pois, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, creia no que eu estou te dizendo. Satanás, inimigo de Deus, fará tudo o que ele puder para te empurrar para um extremo ou para o outro, mas não, pelo menos ele tentará, não permitirá que você permaneça com a palavra. Te dará algum substituto, colocará algum pastor, ou mesmo o sentimento de uma igreja no seu coração, para que você se apegue a ela e deixe de amar a palavra. Jesus disse, se você permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que uma das coisas muito difíceis para estes dias é conhecer o que é verdadeiro em meio a este emaranhado de seitas e de denominações. Vamos voltar o nosso olhar para estas verdades que estão contidas na Bíblia. Convido você para abrir mão de toda a tradição de dogmas e de credos que, na verdade, não passam de armadilhas de Satanás para te tirar da palavra. Nos últimos programas eu falei sobre a doutrina da Trindade. Eu disse e volto a afirmar que não creio na existência da Trindade porque ela não existe. E apenas citei que o que existe é uma doutrina que o catolicismo herdou do paganismo e serviu de instrumento para propagar esta mentira pelo mundo. E o que eu estou fazendo é chamando você para não sermos propagadores de engano, de mentiras, e que nós sejamos portadores da verdade. Eu entendo que Roma, historicamente, criou 3 trindades. A primeira, na sua fundação com Júpiter, Marte e Quirino. A segunda, no período de Roma República, com Júpiter, Juno e Minerva. E a terceira foi depois que o imperador Constantino assinou o Edito de Milão, dando liberdade de expressão de culto, e ele próprio se inclinou para o cristianismo e promoveu, no ano 325, em Nicéia,
uma reunião em que os bispos Atanásio e Ário estavam se debatendo, aquele grande concílio trataria de estudar sobre a deidade, se Jesus era ou não divino, se Jesus era ou não coigual ao Pai, se ele era da mesma essência, se ele era um produto gerado depois do tempo ou na eternidade já existia com Deus. E isto foi o que aconteceu em Nicéia, com a presença de 318 bispos, no ano 325, e então tiveram certas conclusões que serviram de base para, no Concílio de Constantinopla, então ser formalizado e dada como dogma da Igreja a doutrina da Trindade. Veja só, até esta época não se falava em 3 pessoas. Ora, isto era um absurdo, você tentar dar a um judeu a ideia de que Deus são 3 pessoas distintas. Isto, amigo, você vai ver que então quando Constantino promoveu aquela reunião e quando terminou a reunião, ele não podia, sendo imperador romano, mas agora com ares de cristão, dizer ao povo para permanecer adorando Júpiter, Juno e Minerva. Ele agora tirou aquela roupa daqueles deuses e vestiu estes velhos deuses com uma roupagem nova. Vamos pegar Júpiter, que é considerado o pai dos deuses na mitologia, e colocar o pai, que é o grande Deus autor e que gerou a Jesus Cristo. Vamos tomar a Jesus, o Filho, e colocar no lugar de Marte, e vamos pegar o Espírito Santo e colocar no lugar de Minerva. Isto foi o que Constantino fez, e a Igreja aceitou, porque este é um fato que tem ocorrido muitas vezes dentro da história do cristianismo, é ter que aceitar alguma proposta com a intenção aparentemente de inteligência para poder crescer. Então, para poder se projetar, vamos aceitar esta inteligência porque nós vamos conseguir muito mais pessoas. Vai ser mais fácil do povo entender, não é? O povo já cria em 3 pessoas, então vai ser fácil agora só mudar o nome dos deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, substituindo Júpiter, Juno e Minerva. Esta é a pobreza. Deus não precisa dessas esmolas. E isto não é o que Deus é. Deus, na verdade, no Novo Testamento, se manifestou de 3 formas. Como Pai ele gerou, como Filho ele tomou forma humana e como Espírito Santo ele guia, consola, dirige. Mas isto não faz dele 3 pessoas. Então, nos programas passados nós fizemos menção de tudo isto. Mas, olha uma pergunta que sempre me fazem. É a de 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso, numa Bíblia 13, na outra Bíblia 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. As pessoas dizem, está vendo? Olha aqui, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Porventura, Paulo não está falando aqui de 3 pessoas distintas? Não, amigo. Isto é como uma engrenagem. A graça de Jesus Cristo foi promovida pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho. Então, o amor produziu a graça, que, por sua vez, traz a reconciliação do homem que havia caído e estava destituído da graça, traz o homem a ter comunhão com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, isto não fala de 3 pessoas, fala de um conjunto de coisas que trabalham dentro de uma sincronia para trazer o propósito de Deus
e trazer o homem de volta à posição que Deus o criou no princípio. Agora, há alguns versículos que são citados, por exemplo, São Mateus 28, verso 19, que também serve para engrossar o caldo desta doutrina chamada de Trindade, que no dicionário da língua portuguesa quer dizer divindade tríplice das religiões pagãs e que não se encontra na Bíblia esta palavra Trindade. Leia a sua Bíblia, se você me encontrar, eu volto aqui no programa e retrato. Estou tentando mostrar a você que os ofícios Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos, eles estão na Bíblia, mas nunca a Bíblia tratou de 3 personagens em uma só. Porque, aliás, isto é uma coisa tão confusa que nem os autores desta doutrina conseguem explicar e nem mesmo os seus seguidores. Amigo, em São Mateus 28, Jesus vem e diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, aqui está mais um prato cheio, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para aqueles que atestam crer na Trindade, dizem, você não pode ver? Jesus está dizendo, citando Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, citando os 3 ofícios e pedindo um nome. Aqui está onde começa um assunto que tem sido ponto de controvérsias. Por quê? Em primeiro lugar, São Mateus 28, 19 é Bíblia. E eu creio, e eu não anulo este versículo, para poder sustentar a forma correta do batismo, nós não podemos anular São Mateus 28, 19. Precisamos crer. Agora, para sustentar São Mateus 28, 19, os pobres pregadores dos nossos dias e muitos crentes, na sua ignorância, dizem que Atos 2,38, Pedro estava errado. Então, tem que, para se aceitar uma doutrina, tem que se fazer você crer e descrer de outro ponto para poder você segurar uma mentira. A Bíblia é um livro harmônico, não existe nenhum choque entre Mateus 28, 19 e Atos 2,38, e Atos 8,16, e Atos 10, 47, e Atos 19, e Romanos 6. Não, senhores, tem que haver uma coerência. Em Efésios, capítulo 4, Paulo disse, há uma só fé e um só batismo. Precisamos entender se nós somos batizados neste único batismo, que é o batismo bíblico que Paulo atestou que há apenas um e que ele foi batizado nele e que ele batizou as pessoas que se converteram através do ministério dele. Então, começamos com a ordem de Jesus a 11 e vamos seguir esta ordem de Jesus aos 11 para Jerusalém, porque Jesus disse que o evangelho começaria a ser pregado em Jerusalém, depois em Samaria e depois viria aos confins da terra. Então, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, não era Pedro isolado, Pedro e os demais apóstolos se colocaram de pé para responder à pergunta de quase 3.000 almas que estavam ali no dia de Pentecostes, ouvindo a explicação do comportamento daqueles 120 que estavam no cenáculo alto. E Pedro disse, esses homens não estão embriagados, esta é a profecia de Joel cumprida, e expondo sobre o que eles fizeram com Cristo, o coração deles fora compungido e eles perguntaram o que deveriam fazer, e Pedro disse que eles deveriam se arrepender e deveriam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Olha, amigo, eu sei que isto é uma coisa meio dura, mas eu sei que isto é verdade. Eu tive, então, a oportunidade de vir aqui no meu programa oferecer R$5.000
10 mil reais, 20 mil reais, 40 mil reais, 80 mil reais a quem me provasse pela Bíblia onde os apóstolos batizaram uma só pessoa usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Pois você pode crer. Não houve um pastor, porque a gente está acostumado a ver na televisão pastores pedindo dinheiro para fazer a obra. Hein? Eu não estou duvidando da seriedade deles, é para fazer a obra. Mas olha, eu ofereci 80 mil para eles fazerem a obra e eles não puderam me responder. Por quê? Será, pastores, que vocês querem que os seus crentes continuem propagando uma forma errada de crença e vocês não têm coragem de aceitar a minha proposta? Ou vocês estão tirando a identidade e reconhecendo com o vosso silêncio que vocês estão errados? Porque vocês não podem seguir passo a passo os mandamentos da Bíblia e como eles se concretizaram na vida dos apóstolos sem fazer nenhuma confusão dentro da religião. Mas acontece que Jesus apareceu aos 11, os 11 cumpriram o mandamento, foram a Jerusalém, disseram a maneira como deveria ser batizado, batizaram aquelas pessoas, começando por Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque o mandamento contraria a doutrina da Trindade que os pastores hoje afirmam, porque eu já disse e volto a repetir que ela é a doutrina do catolicismo e que eles são, de alguma maneira, uma forma de catolicismo disfarçado. Isto é o que é o segmento evangélico. Mas olha, pare e pense um pouquinho. Jesus vem e pede para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha pergunta a você que está me assistindo, me responda. Pai é nome? Eu sou pai. Filho é nome? Eu sou filho. Espírito é nome? Eu tenho um espírito. Mas eu não me chamo pai, não me chamo filho e não me chamo espírito. Meu nome é César. Deus é pai porque gerou, é filho porque tomou a forma humana e Deus é espírito. Mas eu quero te perguntar, e o nome? Qual é o nome dele? Não disse ele aqui, Isaías 52, versículo 6, e o meu povo saberá o meu nome. Será que você não é povo de Deus? Não faz parte do cumprimento desta profecia? E quer permanecer numa ignorância completa, absurda. Qual é o nome do Pai? É Pai. Qual é o nome do Filho? É Filho. Qual é o nome do Espírito Santo? É Espírito Santo. Escuta, qual é o nome que Jesus disse, que Deus disse que o povo dele conheceria? O nome no singular. Qual é o nome que importa que sejamos salvos crendo neste nome? Qual é o nome que tem poder para expulsar demônios? Qual é o nome que cura enfermos? Qual é o nome que responde às orações? Ou nós vamos chegar a outra ignorância absurda? Porque eu já vi isto tanto de pregadores que dizem, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão pedindo a quem? A uma quarta pessoa, uma quinta, uma sexta? Eu não sei a quem você pede. Porque Jesus disse, tudo quanto pedirdes em meu nome. Veja bem, este nome é o nome que aqueles que se tornaram herdeiros toma. Toda a família nos céus e na terra toma este nome. É o nome que resgatou a minha alma. É o nome do meu Deus. É o nome do meu Salvador. É o nome daquele que eu espero me encontrar com ele. Escuta, e ainda aparecem alguns
malabaristas, a alguns charlatões da fé para dizer a você que ser batizado em nome de Jesus Cristo é heresia e você crê. Ou alguém vem e diz que isto é um ensinamento diabólico e você aceita, até Jesus virou diabo na boca dos crentes. Isso é uma coisa meio séria, mas a gente precisa ver estas coisas de frente aqui. Olha, amigo, qualquer criança sabe. Se você perguntar para ela qual é o nome do seu pai, ela vai dizer Antônio, Francisco, Joaquim. Mas os crentes não sabem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, pasmem, pastores, padres que passam anos nos seminários estudando, fazem teologia, PhD e pós-graduação e não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aprendam com o analfabeto Pedro no dia de Pentecostes, que o grande ensinador, o Espírito Santo, que o próprio Mestre Senhor Jesus lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Talvez a sua esteja fechada, mas ele abriu a Escritura de Pedro e Pedro, a mente de Pedro e dos discípulos, e eles entenderam que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, que o único nome dado entre os homens é Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. O anjo disse que o nome do Filho era Jesus, e o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Todas estas coisas estão implícitas no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora chamar sua atenção. Alguns pregadores dizem, tanto faz ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como em nome de Jesus. Eu quero só perguntar isso, porque eu estou com o tempo já esgotado. Se eu for num cartório e passar uma escritura de um lote em nome do Pai, do Filho, será que tem validade? Mas se eu for lá e passar uma escritura em nome de Joaquim e de Antônio, será que tem validade? Qual tem validade das duas? Será que o dono do cartório não ia perguntar qual é o nome do pai, qual é o nome do filho que você quer botar na escritura? Por que você não para um pouquinho e pensa que se diante dos homens uma escritura não tem validade usando títulos, você acha que um batismo repetindo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo tem algum valor diante de Deus? É uma escritura falsa. Para você ser herdeiro das promessas dos céus e da terra, você tem que ter o nome. Isto é o que diz a Bíblia. Então, não é a mesma coisa. Volto a dizer, aqui está a única forma bíblica para sermos batizados é em nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos que receberam a ordem de Jesus em São Mateus 28, 19, a cumpriram em Atos 2,38, em Atos 8,16, Samaria agora. Em Atos 10, 47 e 48, na casa de Cornélio. Em Atos 19, 5, em Éfeso. Em Atos 22, verso 16, em Damasco, quando Paulo foi batizado. E agora em Corinto, 1 Coríntios 1, 17, e em Romanos capítulo 6, no capítulo todo. Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na semelhança da sua morte e ressuscitamos para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Precisa você de se arrepender e de ser batizado. O único batismo bíblico é em nome de Jesus Cristo. Se você não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e foi apenas levado nas águas ou botado um pouquinho de água na sua cabeça para ser batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, saiba, esta forma de batismo não foi praticada pelos apóstolos e sim pela Igreja Católica, que ensinou suas filhas, as igrejas evangélicas, a praticarem desta maneira, mas não preenche o propósito de Deus. Fica aí a proposta para quem quiser me mostrar um batismo realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo pelos apóstolos, o prêmio
de R$80 mil. Vê se você pode ganhar isso. Se não pode, ganhe um prêmio maior. Arrependa-se de seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo, que é a forma correta, e você terá, não é R$80 mil, não. É a oportunidade de ter o Espírito Santo e de ter vida eterna. Vamos orar? O meu tempo acabou. Pai, ajude o povo, abençoe o povo, esclareça a mente do povo para que eles possam compreender a Tua palavra. Eu oro pelos lares, pelas famílias, por esta cidade, por esta nação, que isto penetre no coração do povo para a glória do Teu nome e muitos possam crer em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.